maravilhoso nós poder estar nessa manhã, como já foi falado aqui, quão maravilhoso é nós poder estar logo de manhã, buscando no Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Vou usar a NAA, nova versão atualizada Almeida. E gostaria de falar um pouco nessa manhã. Essa mensagem está muito forte no meu coração. Tenho compartilhado com meus discípulos, com os meus filhos. Esse tempo que Jesus está nos chamando. Como cantamos aqui, tem que ser isso uma realidade para nós. Nós precisamos estar disposto a nos entregar de verdade, de corpo, de alma e de coração. E o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E Ele tem uma promessa para nós. Como cantamos aqui, que para sempre Ele estará conosco. Mas tem alguns princípios, e eu gostaria de nessa manhã, nós estar vendo o que Jesus espera de nós, dos seus filhos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo é o 28. Amém? Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Espírito Santo, nós te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos pela tua presença aqui no nosso meio. Te agradecemos pela tua palavra que faz um convite para nós. Venham a mim todos vocês, diz a tua palavra. Nós estamos aqui, Espírito Santo, nessa manhã para te adorar, para aprender, para ser, Senhor, instruídos pela tua voz, Espírito Santo. Instrui cada coração, cada mente, que essa palavra fique muito viva, Espírito Santo, no meu e no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Toma a direção, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ouvir esse recado para que ele fique gravado em nossos corações. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. É interessante que essa palavra ela é tão viva e tão verdadeira, que se eu quiser viver uma vida transformada, uma vida produtiva, uma vida sábia, eu preciso de Jesus. Diga para mim nessa manhã, diga para ele, eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Amém? Quando nós tiver esse entendimento, e aqui o Senhor Jesus, Ele nos chama para ir até Ele. E Ele não chama alguns, Ele chama todos. Ele diz, venham a mim todos vocês. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe alguns, mas Ele escolheu todos, para viver uma vida nova, para viver uma vida transformada. E eu costumo falar que não adianta nós querer, viver uma vida nova, sem mudar os nossos atos, as nossas atitudes. Não adianta às vezes eu querer fazer coisas novas, se eu continuo nas mesmas práticas,
se eu não estou disposto a aprender, se eu não estou disposto a mudar? Porque Jesus, Ele quer uma mudança da minha vida. Ele quer mudanças de atitudes, de ações. E como que nós vamos aprender com Jesus? Jesus, Ele é o nosso modelo. E não tem nada mais perfeito do que esse modelo que Ele nos deixou. Não tem nada mais importante. Perfeito foi o modelo. Ele foi o único perfeito que, como homem, viveu nessa terra, andou nessa terra, sem pecar, fazendo obras, e obras que elas todas glorificavam o Pai. Então nós temos um modelo, e esse modelo, ele nos chama para nós olhar para ele, aprender com ele. Ele diz: venham a mim todos vocês. E é interessante que ele chama também os que estão cansados e sobrecarregados. E às vezes nós somos essas pessoas, eu e você. Às vezes estamos fazendo ou tentando fazer as coisas de Deus, cansados, sobrecarregados, e não queremos aprender com Ele, sabe? É interessante porque quando a gente aprende, a gente só erra se quer. A pessoa que tem uma prática numa função, ela faz tranquilamente, ela faz de olhos fechados. E nós precisamos, então, aprender com Jesus. Por que aprender com Jesus? Porque Ele deu para nós o caminho. Ele diz mesmo na sua palavra, em João 14:6, que Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz também em João 10 que Ele é a porta. Ele diz que Ele é a vida. Veja que Jesus, Ele é perfeito, Ele é completo. Amém? Ele é completo. Em Jesus está a perfeição, em Jesus está a plenitude. E Ele diz para nós aprender com Ele, que Ele é quem? Manso e humilde. E só os humildes estão dispostos a aprender. Só os humildes querem aprender. Porque tem pessoas que dizem: não, eu já sei. Eu, quando estou às vezes fazendo visita, evangelizando, eu vou falar com pessoas que já conhecem o Evangelho. Quando eu começo a citar um versículo, eles já vão na minha frente, citando versículos. Mas esse versículo ainda não desceu. Essa palavra ainda não entrou no coração. Aprender é receber o ensino. E é interessante que aprender não é de uma hora para outra também. Vamos pegar quem estuda. Começa, lá embaixo, na primeira série. Vai crescendo, vai conhecendo, vai passando os anos, como ministrou aqui domingo passado o meu discípulo, pastor Neverton, a respeito dos processos. Quando você está estudando, você vai passando por processos, por etapas da sua vida. Conclui o normal, depois vai para o superior. E assim é a nossa vida com Jesus. É uma caminhada de aprendizado. Mas Ele diz que, para nós aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. E é interessante, queridos, que quando nós aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração, o que Ele diz? E vocês acharão descanso para a vossa alma. E sobre isso, queridos, eu gostaria de nessa manhã falar.
Porque quando eu e você entender essas verdades e viver essas verdades, nós vamos viver uma vida transformada. Mas aprender com Jesus requer renúncias. E Jesus fala em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 25, ele diz, veja bem, e Jesus dizia a todos, veja que aqui em Mateus 11, 28, ele diz, venham a mim todos. E aqui novamente Jesus dizia a todos, ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Perder-se ou destruir-se a si mesmo. Veja que é interessante que parece que é prejuízo quando nós vamos para Jesus, quando Ele chama para nós ir a Ele. Porque Ele diz aqui que se alguém quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo. E como é difícil nós negar o nosso eu. Como é difícil nós negar a nossa índole, que às vezes nós temos dentro de nós orgulho. Às vezes nós temos de nós a soberba. E nós não queremos aprender. Não queremos negar, não, esse eu já sei. Como jovem rico, quando se apresentou para Jesus com aquela fala mansa e bonita, Jesus perguntou a ele, conhece os mandamentos? Ele disse, sim, isso aí, desde a minha infância, eu conheço todos. Jesus falou, então, uma coisinha só te falta. Vai e venda tudo que tens, dê aos pobres e venha e segue-me. O que ele disse? Ele fez? Ele se retirou. Ele não estava disposto a aprender com aquele que era manso e humilde de coração. O orgulho estava dentro daquele jovem. A soberba estava dentro, as coisas do mundo estavam dentro dele. Ele não estava disposto a negar aquilo que ele tinha. Porque Jesus não quer que nós perca as coisas que nós temos. Mas Ele quer que nós priorize Ele. Que nós faça dele a prioridade. Que nós aprenda com Ele, que nós entenda quem Ele é. Manso e humilde. O que se entregou por mim e por você. É isso que Jesus espera. E a minha pergunta é se nós estamos dispostos a vir até Jesus. Ou aprender com Jesus. Que o título da minha mensagem é: você está disposto a aprender com Jesus? Você está disposto a aprender com Jesus? Jesus, ele era um cara determinado como homem. Jesus, ele não fazia nada sem colocar diante do Pai. Jesus começa tudo com oração. Jesus, ele se prepara tudo na oração. E a primeira questão, queridos, que eu gostaria de tratar nessa manhã é a oração. Nada vai acontecer de novo nas nossas vidas se nós não viver uma vida de renúncia, para ter um tempo na presença de Deus. Não consigo fazer nada, pastor. Consegue, mas não vai dar frutos se nós não buscar na fonte. Jesus diz em João 15:4, pode projetar para mim? Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês, ele diz, não podem dar frutos,
se não permanecerem em mim. O 5. E eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Novamente ele repete, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha a afirmação que Jesus nos dá. Então precisamos estar ligados em Jesus. Precisamos estar próximo de Jesus. Precisamos viver uma vida de dependência. E dependência é de joelho. Dependência é na oração. Era assim que Jesus vivia. Note que quando Jesus vem e começa o seu ministério, uma das primeiras coisas que ele foi para o deserto. Impulsionado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser testado ou tentado. E o deserto, queridos, nas nossas vidas, é um tempo para nós ser testados. Vê se nós estamos dispostos a permanecer. Vê se nós estamos dispostos a pagar o preço do Evangelho. Ah, pastor, mas se é assim, não vale a pena. Eu quero dizer para você, meu querido, se nós não estivermos dispostos a viver assim, é melhor nós nem perder o nosso tempo. Jesus está chamando pessoas que querem, pessoas que estejam dispostos, que queiram viver uma vida nova. É esse o chamado do Senhor. Veja que Jesus, ele, quando começa a escolher os seus discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz que naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Veja que as coisas que ele ia fazer, ele tirava um grande tempo de oração. E muitas vezes, sabe, queridos, eu percebo que pessoas às vezes vêm falar comigo, pastor, eu orei e nós vamos fazer isso. Mas sabe, queridos, que às vezes essa oração, ela não foi uma oração consistente. E às vezes a pessoa toma uma decisão que ela não estava ainda determinada, Deus não tinha trazido a sua resposta. Então Jesus, ele passou a noite orando para escolher discípulos. É interessante que ele nos dá esses exemplos. Outra coisa interessante é quando ele venceu a sua maior batalha, a morte, Satanás, em Mateus capítulo 4. A gente pode ver que ele foi levado ao deserto e diz que ali ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. E diz que naqueles dias nada comeu. Mas quando ele sai do deserto, diz que no poder do Espírito, ele foi levado para o deserto, a Bíblia diz que na unção do Espírito. Foi impelido pelo Espírito para o deserto. Mas quando ele sai, a Bíblia diz que ele sai no poder do Espírito. E logo quem se apresenta para ele? Satanás. Quando nós estiver no nosso coração de ir para Jesus e começar uma caminhada nova, que nós vamos decidir a orar, nós vamos decidir a jejuar, nós vamos decidir a ler a palavra, nós vamos querer viver essa vida de obediência, nós vamos encontrar muitas resistências. Você pode ter certeza que o deserto ele vai se apresentar para você. E as tentações do tentador, elas virão. Mas Jesus está chamando nós para ir para Ele. E a minha pergunta é se nós estamos dispostos a aprender com Ele. Se nós estamos dispostos a renunciar a algumas coisas das nossas vidas.
Veja que Jesus, nesse tempo, ele venceu Satanás. No versículo 10 do capítulo 4, se não me engano, de Mateus, coloca aí versículo 10, capítulo 4, versículo 10 de Mateus. Então Jesus ordenou, olha só, vai embora Satanás, ele disse, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Veja que com uma palavra Jesus fala, vai embora Satanás. E se nós for ver o versículo 11, diz que Satanás se retirou. Mas Satanás vai se retirar, mas ele fica nos tentando, ele fica nos rodeando, porque Satanás, o plano dele é parar você, é nos parar. E Jesus chama nós para aprender com ele muitas coisas, e uma das coisas que eu acho mais importante, e que eu queria frisar nessa manhã, é que quando ele chama seus discípulos, né, ali em oração, depois ele dá uma ordem aos seus discípulos. E quem são os discípulos de Jesus hoje? É nós, é eu e você. Jesus chama os seus discípulos e dá uma missão para eles fazer. E a missão está em Mateus 28, e que nós conhecemos muito bem, eu gostaria de ler. Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aqui ele fecha dizendo: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A promessa, ela vem junto com a ordem de ir. Só vamos pegar a promessa se nós obedecer. E às vezes, como Jesus falou para os discípulos, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E para nós fazer discípulos, para nós obedecer essa missão, essa comissão, esse mandamento, nós precisamos ter renúncias diárias. Eu preciso viver uma vida de renúncias diárias. Eu preciso ter tempo com Deus em oração. Eu preciso ter tempo com Deus na palavra. Eu preciso ter tempo com Deus em jejuns. Essas três coisas, elas são a chave para nós vencer o nosso eu, a nossa carne. Elas são a chave principal, porque uma pessoa que não ora, não lê a palavra e não jejua, ela vai cair. Se ela não cair, um dia ela vai cair. Quando nós não paramos de joelhos na presença do Senhor, andamos de pé altivamente, Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Mas a palavra não diz aquele que está de joelho, cuide-se para não cair. Não. A palavra manda nós nos prostrar diante dele e adorar ele, a ele prestar culto, a ele servir. E quando eu entendo isso, eu começo a viver isso. Porque, vejam bem, queridos, Jesus não chamou eu e você para nós viver só a nossa vida. Ele chamou para nós renunciar à nossa vida. E não é fácil. Pergunte a um missionário, né? Pergunte a um líder de GC, um líder de setor, a um discípulo determinado, como é a vida dele. Pergunte a um ministro de louvor. Pergunte a alguém que dá estudo ali na igreja das crianças, como que é a vida deles. E foi para isso que Jesus me chamou, e foi para isso que Jesus te chamou.
Você pode trabalhar, mas você precisa servir a Ele. E servir a Jesus é uma vida de determinação. Nós precisamos ter uma vida de determinação. Nós olhamos para os apóstolos, olhamos para eles, como eles viveram. Paulo, quando estava começando a missão e fazendo já viagens missionárias, algumas pessoas da igreja falaram para ele: não sobe para lá, porque foi profetizado que vai haver isso ou aquilo contigo. Falaram que ele ia ser preso, que ele ia sofrer muito. E no dia que Paulo ia viajar, as pessoas começaram a chorar e tentar entristecer Paulo. E Paulo olhou para aquelas pessoas e falou: por que vocês estão fazendo isso, chorando, tentando me entristecer, achando que eu vou padecer, que eu vou sofrer? Eu não estou disposto só a sofrer, disse Paulo. Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Esse é o posicionamento de um cristão. E aprender com Jesus é aprender a renunciar. Não pense que Jesus viveu tudo aquilo sem viver nenhuma fase de renúncia. Não pense que aquele deserto que Jesus enfrentou foi fácil de enfrentar. Não pense. Não pense que é fácil para o Igor estar aqui sábado à noite, estar aqui domingo de manhã e domingo à noite. Ou para o Ivan e a Milena que moram lá no braço comprido, seco. Não pense que para o Márcio e a Neia vir lá de Navegantes aqui é fácil. Mas esse é o chamado, queridos. Negue-se a si mesmo, ele diz, aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A promessa, irmãos, é que Ele vai estar com você. Aleluia. A promessa, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a ordem é: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele diz que é para nós gastar tempo ensinando as pessoas. Sabe? Essas são as fases para nós aprender com Jesus. Aprender a orar, aprender a meditar na palavra, aprender a vigiar. Porque se nós não vigiar as nossas emoções, elas podem facilmente nos enganar. As nossas emoções, elas facilmente nos enganam. Nós às vezes começamos a nós mesmos a nos diminuir e dizer: eu não posso, eu não vou fazer, eu não quero. E quando o nosso eu começa a tomar conta, o querer de Jesus não pode atuar na minha vida e na sua vida. Jesus diz: eu quero que vocês venham a mim todos. Jesus diz: venham aprender comigo. Venham aprender a minha vida de mansidão, de humildade. Quando nós começamos a viver essa vida de renúncia, entrar no lugar de ter o nosso tempo a sós com Deus, com mais frequência, com mais tempo, nós vamos começar a ter o nosso coração mais humilde. Nós vamos começar a ter a nossa vida mais transformada. Nós vamos começar a ver as pessoas de uma outra forma. Nós vamos começar a ver os valores das pessoas. Nós não vamos ter mais esse espírito de criticar as pessoas. Nós não estamos aqui para ser juízes de pessoas, nós estamos aqui para amar as pessoas. Jesus nos amou. Como modelo, Ele quer que nós seja igual a Ele. Ame as pessoas, sirva as pessoas, cuide das pessoas, abra a nossa porta para receber pessoas. Isso tudo não é fácil, meus amados, mas esse é o chamado que Ele tem para você e para mim, para eu e você receber pessoas, cuidar de pessoas. Os frutos que nós vamos dar, queridos,
que Jesus fala ali, que sem Ele nós não vamos produzir frutos, é pessoas, é fruto de amor, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio, é fruto de alegria. Esses são os frutos que o Espírito quer nos dar. E é interessante que, quando Jesus fala para nós permanecer nele, porque sem Ele nós não vamos poder fazer nada, essa chamada ela é para a nossa vida, ela é para a minha e para a tua vida inteira. Nós não temos mais como retroceder. Esses dias o Du ministrou aqui sobre nós não olhar para trás, mas nos processos facilmente poderemos às vezes querer olhar para trás. Ah, mas eu não vou mais para a igreja. Ah, mas eu não vou mais para o discipulado, porque estou cansado de discipulado. Eu estou cansado de GC. Talvez, se você cansou, querido, é porque você ainda não aprendeu com Jesus. Porque Jesus, Ele dá o descanso para mim e para você. Jesus, Ele nos dá ânimo para nós permanecer até o fim. Jesus, Ele diz que, em Atos 1:8, Ele diz, eu vos dou o poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Como nós conquistamos essas coisas, pastor? Orando, jejuando, nos santificando. O Espírito Santo, Ele quer habitar em mim e você, mas como que eu e você estamos vivendo? Como que está sendo a nossa vida para que o Espírito Santo transforme essas áreas, modifique essas áreas que ainda precisam ser modificadas? Será que eu estou disponível? Eu estou preparado para viver uma vida de renúncia? Uma vida crucificada? Como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu quero, queridos, nessa manhã, te motivar a você, porque a promessa vem quando eu e você aprendemos com Jesus a obediência total. Quando eu e você entendemos que nós temos uma tarefa, nós temos um chamado. Diz que Jesus chama a todos, Ele não chamou alguns. Todos significa todos. E essa promessa de estar conosco até o último dia, até a consumação dos séculos, é para todos os que permanecem. É para todo aquele que escolhe viver uma vida nova. É para aquele que escolhe uma vida de renúncia, uma vida de determinação. É para todos esses que Jesus faz esse convite. Quando eu entendo que eu preciso fazer discípulo, que eu preciso obedecer a ordem, eu tenho que voltar novamente e olhar para o Mestre. Como que Ele fez discípulos? Como eram os seus discípulos? Até onde que eles foram? Como eles estavam decididos a viver como discípulos? Eu preciso olhar para Jesus e aprender com Ele como Ele fazia discípulos que aceitaram ser cerrados ao meio, aceitaram ser decapitados. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso aprender com Ele, e eu preciso estar aos pés dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Essa mensagem tem sido muito forte no meu coração. Essa semana nós estávamos orando, eu e o Du e a Andressa e a Marli, no nosso tempo, e eu falei para eles que eu não vejo coisa mais importante hoje para nós, queridos, como igreja, de olhar para esse exemplo, de olhar para esse modelo, porque quando nós começamos a olhar para os lados, facilmente nós caímos, facilmente nós nos desfocamos, facilmente nós perdemos o alvo.
Pedro, quando Jesus veio sobre o mar e se apareceu para ele, se apresentou para ele, ele olhou para Jesus e falou: eu quero ir até ti, Jesus. Ele diz: venha. E Pedro prontamente desceu do mar e andou sobre as águas. Mas o momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, logo ele afundou. Então, queridos, hoje Jesus nos chama. Hoje Jesus está nos dando uma chance. Ele nos dá uma oportunidade para nós viver essa vida de aprendizado com o nosso Mestre. Se você precisa, se eu preciso de poder, Ele nos dá uma promessa em Atos 1:8. Ele diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. A promessa, queridos, é para nós que vamos para Jesus, é para nós que buscamos em Jesus em oração, é para nós que jejuamos, é para nós que lemos na palavra, é para nós que cremos que essas são as atitudes de um verdadeiro discípulo. São essas a promessa de poder para eu e você testemunhar, para a irmã Néia testemunhar da cura do câncer. É o poder, é o Espírito Santo, é estar em Jesus, porque Ele é a cura. Sem Ele, nós não teríamos essa saúde que temos. Sem Ele nós não teríamos alegria, o vigor para servir. Ele é essa seiva, Ele é esse poder que desce do alto, que é perfeito. Mas eu preciso ir até Jesus, eu preciso aprender com Jesus, eu tenho que ter um coração ensinável. O meu coração tem que ser um coração manso e humilde. Porque Deus diz que os orgulhosos Ele resiste, os soberbos Ele abate. Então eu não quero ser resistido por Jesus, por Deus. Eu não quero ser abatido por Deus. Eu quero ser obediente. Eu quero aprender com o meu mestre. Nós precisamos aprender com o mestre. E o modelo é a grande comissão. Vão, ele diz. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: olha que Ele tem toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Por que foi dado toda a autoridade para Jesus? Porque Ele foi obediente, Ele foi humilde, Ele desceu para um lugar de busca, Ele enfrentou as lutas, Ele enfrentou o deserto. Mas será que nós estamos dispostos a enfrentar os desertos da nossa vida? Sabe, queridos, a vida, Jesus disse que ela não ia ser feita só de alegria. Ele diz: no mundo vocês terão aflição. João 15:16 ou 16:33. Ele diz: no mundo vocês terão aflição, mas precisam ter bom ânimo. Ele diz: porque eu tive bom ânimo e venci o mundo. Então, queridos, quando a aflição bater na sua porta, ou o deserto bater na sua casa ou na sua família, não se preocupe, você tem um Senhor. Aleluia. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus que nos cuida, um Deus que sabe das nossas necessidades. Eu e você temos um mestre, mas o mestre nos chama para uma vida de relacionamento, para uma vida de intimidade, para uma vida de santidade.
para uma vida de obediência total. São essas as atitudes que um discípulo precisa conhecer quem ele é e para que ele foi chamado. Eu não tenho dúvida que Deus nos chamou, como cantamos aqui. Deus chamou eu e você para uma nova história, para viver uma nova história. Eu só quero te perguntar: você está disposto? Jesus diz: renuncie tudo que tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque a cruz, ele diz aqui em Mateus 11, 28, ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se está pesado, querido, o que você está carregando não é de Jesus. Escute bem, se está pesado, o que você está carregando não é o que Jesus te deu. Ele diz: porque o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado, se está difícil, você está disposto a aprender com Jesus? Comece a buscar a Ele. Gaste o seu tempo de oração. Às vezes a gente gasta tanto com outras coisas, com tantos entretenimentos, com tantas coisas que nos tiram às vezes do foco. Mas a gente não gasta tempo na fonte, no lugar secreto. A gente não quer renunciar, às vezes, um prato de comida. Não quer ficar um dia sem se alimentar. Que dirá 40 dias como Jesus. Sabe, queridos, se Jesus como homem viveu essa vida de renúncia, nós como homens, como seres humanos, nós podemos. Mas eu sei que eu estou falando de algo difícil. Porque morar no céu não vai de qualquer jeito. O céu não entra de qualquer maneira. Não podemos nos iludir, queridos, que nós vamos morar no céu de qualquer maneira. O céu está preparado para os filhos. E filho que é filho de verdade obedece. Filho que é filho de verdade obedece. Anda em obediência. Anda em santidade. Anda em temor e tremor diante de Deus. Eu creio que nessa manhã, Deus te trouxe aqui porque Ele ama você. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós se afaste dEle. Ele não quer que nós prove outras coisas que vão nos afastar dEle, como Adão fez. Provou aquilo que não era da parte de Deus. E a primeira coisa que Adão teve foi vergonha e medo. E essas duas coisas não são de Deus. E a terceira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. E Jesus não quer que você se esconda dele. Aleluia. Ele nos chama nessa manhã, ele diz: venham a mim todos vocês.